Boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus amigos, tudo bem? Professor Kleber Pinho, estamos aqui diretamente do LAC Concursos, aqui na capital do Mato Grosso, para trabalhar com vocês direito constitucional. Vamos trabalhar hoje direitos políticos, beleza? Essa matéria que faz parte do grande título 2 da nossa Constituição Federal dos Direitos e Garantias Fundamentais. Está preparado? Preparado para essa matéria? Prepara aí, abre o nosso material. Se não tiver, abre sua Constituição no artigo 14 para frente. Vamos trabalhar os artigos 14, 15 e 16. Vamos trazer posicionamento do STF, questões atualizadas. Ixi, matéria hoje tá arretada, como os amigos nordestinos falam. Tá arretada. Vamos lá, vamos arrebentar. Começamos falando sobre... Primeiro, sempre eu faço essa localização. Onde é que nós estamos, professor? Estamos no título 2 da Constituição, esse grande título que tem 5 capítulos, né? Vamos falar dos direitos e garantias fundamentais. E aí nós estamos falando do capítulo 4 da Constituição, que são os direitos políticos, ok? Dos artigos 14 ao 16. Vamos fazer uma breve introdução. Nessa nossa introdução eu trago um conceito. Os direitos políticos são direitos públicos subjetivos, instrumentos por meio dos quais a Constituição Federal garante o exercício da soberania popular, atribuindo poderes aos cidadãos para interferirem na condição da coisa pública, na condução da coisa pública. Corrige para mim aí. Na condução da coisa pública, seja de forma direta ou indiretamente. O conceito de cidadania vem sendo gradativamente ampliado desde o fim da Segunda Guerra Mundial, no sentido de abranger não apenas o exercício dos direitos civis e políticos, mas também as garantias constitucionais e internacionais de proteção dos direitos humanos. São os ius civitatis, os direitos cívicos, ok? Princípio, um eleitor, um voto, one man, one vote, voto como, ou digamos assim, voto como sufrágio universal. Anota aí o voto como sufrágio universal. Então, a ideia do princípio dessa evolução dos direitos políticos, a ideia de nós chegamos até o nosso artigo 5º da Constituição, depois evoluímos para o artigo 6º, direitos sociais, aí nós chegamos até a nacionalidade, artigo 12, depois nós chegamos agora aos direitos políticos, artigo 14 da Constituição. Os direitos políticos são direitos civis e políticos, ou seja, são direitos de primeira dimensão também, tá? São primeiros direitos de dimensão, tá? Onde o cidadão poderá exercer a plenitude da soberania popular. Lembre-se que a nossa Constituição Federal, no artigo 1º, no seu parágrafo único, fala que todo poder emana do povo, que se realiza através dos seus representantes eleitos ou diretamente, conforme essa Constituição. Mais ou menos assim que falou o parágrafo único do artigo 1º. Vai dizer que lá todo poder emana do povo e esse povo, ele exterioriza isso através dos seus representantes devidamente eleitos, ok? Isso é um fruto de uma democracia. Falando em democracia, não tem como falar de direitos políticos sem falar dos regimes democráticos, né? Os regimes democráticos, eu tenho aí uma construção doutrinária de 3 regimes democráticos. Eu tenho a chamada democracia direta. A democracia direta é aquela democracia lá da época da Grécia Antiga, né? Onde ali era-se realizado, as normas eram-se realizadas em praça pública, né? Chegava ali o legislador, perguntava ao povo o que queria e montava-se a lei do jeito que atendesse ao sentimento popular daquela época. Hoje não mais superada quanto a isso, não seria possível fazer isso, mas algumas constituições, salvo engano, da Irlanda, ela foi construída através, não de... O legislador foi até uma praça, mas sim através de sugestões pela internet. Mas tudo bem, então nós temos agora aqui a nossa Constituição, ela tem 3 democracias, e o que nos interessa para a prova é saber que a democracia direta é essa exercida por si só, pelo poder, sem intermediários, sem representantes, que não é o caso. Eu tenho a chamada democracia representativa, alguns chamam de democracia também indireta. A representativa consiste na participação da população na tomada de decisões políticas por meio de representantes eleitos diretamente pelo detentor único do poder, o qual seja o povo, ok? A representativa é o modelo que evoluiu de uma democracia direta para que nós podemos eleger nossos representantes, e esses representantes, em nosso nome,
ali realizar o que? O exercício da plenitude da organização do Estado, ok? Então a gente vota para que os nossos representantes nos representem, ok? Então nesse caso, a democracia representativa, vem a questão, é a democracia adotada pelo Brasil? Não. O Brasil adotou uma democracia participativa, tá? Ou também chamada de semidireta. O que é essa semidireta ou participativa? É um sistema híbrido. Ela mistura tanto essas duas democracias. Por quê? A democracia no Brasil ela é representativa, mas ela tem instrumentos da democracia direta infiltradas nessa representativa. Por isso que a gente fala de democracia participativa ou semidireta. O conceitinho que coloquei para você. Tem por objetivo propiciar à população intervenção direta no processo de tomada de decisões do país. A Constituição Federal elenca alguns institutos para isso: referendo, plebiscito e iniciativa popular. O que eu quero dizer para você? A nossa Constituição Federal, ela é representativa. Todavia, ela colocou alguns temperos. Ela colocou alguns temperos da democracia direta, ou seja, a possibilidade de nós, o povo, diretamente interferirmos na gestão pública, ok? Na gestão da coisa pública. Nós diretamente trabalharmos essa democracia de forma direta, mas dentro de uma democracia representativa. Quais são os instrumentos? Plebiscito, referendo, iniciativa popular e muitos falam também o voto, ok? Plebiscito, referendo, iniciativa popular e o voto. Vou falar deles agora. O que é importante saber agora? O Brasil adotou a democracia participativa semidireta. Por quê? A nossa Constituição determina que nós elegemos nossos representantes, mas nós também podemos diretamente exercer a democracia através de instrumentos da democracia direta, que são esses três que eu falei para vocês, mais o voto. Entendemos isso? Vamos ver como já caiu em questão, que nossa vida é fazer questão. Olha a primeira questão. Com efeito, onde impera a soberania popular, os governantes são escolhidos pelo povo para exercerem as atividades públicas na condição de mandatários ou representantes dos cidadãos, de forma legítima, ou seja, com base no sufrágio universal. Agora vamos falar sobre sufrágio. Igual, direto e secreto. Manuel Campos de Almeida, Neto, Direito Eleitoral. Essa forma de operacionalizar a soberania popular é a chamada dele. Está perguntando a respeito desse conceito. Não que o Brasil adotou. Desse conceito, onde nós elegemos os nossos representantes. E eles, como os nossos mandatários, nossos representantes, nos representam. Que às vezes nem representam, mas digamos assim que nos representam. Qual é esse modelo? Qual a democracia é? Representativa? Então, não, mas representativa, a pessoa representa a representativa, é essa mesma. Letra A, democracia representativa. Ok? Beleza. Primeira observação. Como eu disse, o Brasil adotou o sistema híbrido, ok? Conforme assimila nossa Constituição Federal no artigo 1º, parágrafo único, e no 14. No 14 fala assim: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto, secreto, com um valor igual para todos, e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. São chamados instrumentos da democracia participativa, ok? Ficou até repetido o slide aqui, tá? O voto também ele entra nesses instrumentos. Aqui está mais completo o slide, tá? Existe uma lei que trata sobre o exercício do plebiscito e referendo. A Lei 9.709 de 98, tá, gente? Então, essa lei, se caso sua prova, sua edital determinar a aplicação dessa lei, você já vai ter sabendo que essa lei trata do plebiscito e referendo. Dificilmente ela é cobrado. Mas é muito cobrado a diferença de plebiscito e referendo. Você tem que saber. Qual a diferença de plebiscito e referendo, professor? Iniciativa popular, eu vou falar agora, voto também. Mas plebiscito e referendo, qual a diferença? Pensando nisso, montei uma tabelinha para você aqui que não tem erro. Olha lá. O plebiscito é tanto o plebiscito como o referendo são instrumentos da democracia direta, ok?
onde vai ter o quê? Uma forma de consulta popular. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$ 80,00, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Popular, eu vou consultar o povo. O plebiscito é uma consulta prévia, ou seja, a população aprova ou denega o que lhe foi submetido a exemplo da incorporação ou submissão de estados. O que é isso? Artigo 18, parágrafo 3º da Constituição e o 19, parágrafo 4º, criação de municípios, estabelece a realização de plebiscito. Por exemplo, aqui no Brasil, existiu o plebiscito lá atrás para a escolha, em 94, a forma federativa de Estado, não, em 94 não, 89, forma federativa de 88, 89, não, 89, só vim em 89, está aqui embaixo, né? Está aqui, 93, perdão, 93. Em 93, teve um plebiscito para escolher a forma de governo e o sistema de governo, ok? Forma de governo e o sistema de governo. A forma de governo é república ou monarquia. O Brasil adotou a república. Sistema de governo era parlamentarismo ou presidencialismo. O Brasil escolheu o presidencialismo, ok? Então era uma forma da gente escolher um plebiscito. Então a consulta foi feita antes. Brasil, o que você quer? Hoje permanece plebiscito já estabelecido na Constituição quando você quiser separar um estado, dividir um estado e um município, por exemplo. Lá vai ser feito um plebiscito antes com as populações devidamente envolvidas, diretamente envolvidas. O estado do Pará, ele queria se dividir entre Tapajós e Carajás. Tapajós e Carajás, salvo engano, Tapajós e Carajás. Foi consultado ao povo do Pará. O que eles achavam? Decisão? Não corta. Decidido em não dividir o estado do Pará e hoje permanece o mesmo. Referendo já é uma consulta pós-lei. Ou seja, se hoje você vai falar errado, tá? Hoje você vai falar errado. Plebiscito de prévia. Grava aí. Plebiscito de prévia. Nunca mais se esquece. É plebiscito, não é plebiscito, né, gente? Não é plebiscito. Mas decora aí. Plebiscito prévia, você já sabe que é o
plebiscito. Referendo é posterior. Referendo, a lei já foi construída, a lei já foi elaborada, e aí o povo é suscitado, é perguntado, o que você acha dessa lei de um ponto controvertido. Ok? Então a consulta é posterior. Primeiro se tem o ato legislativo, a lei ou administrativo, para só então submetê-lo à apreciação popular. Referendo para a manifestação popular sobre a manutenção ou rejeição da proibição de comercialização de armas de fogo. Lembra da arma de fogo? Você tinha essa ideia do estatuto, foi até criticado quanto a isso, que a forma de perguntar que foi feita ao povo foi muito, digamos assim, errônea. Se o Brasil admitia que continuasse a produção de armas, e o não era um sim, era uma salada, ok? Então o referendo ele é conferido ao poder de consulta ao povo posterior. Um detalhe muito importante, tá? Esse aqui é um detalhe muito importante. Como essa aula trata de direitos políticos, normalmente as provas do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, além desse conteúdo constitucional, você tem que manjar um pouco mais de resoluções, tá, gente? Já vou adiantar. Eu vou colocar aqui algumas, eu vou descer um pouquinho na matéria, mas se você estiver estudando para o TRE, você tem que estudar bem mais isso, tem que estudar mais as resoluções que são anexas a essa matéria de constitucional. Dado o alerta, vem para cá. Na Constituição, fala o seguinte: quem autoriza referendo e convoca plebiscito é o Congresso Nacional. Cuidado, eu coloquei com carinho, ó, autoriza com R, autoriza referendo, ok? Não confunda, é muito comum em prova o examinador colocar autoriza plebiscito e convoca referendo. O examinador querer trocar, muito comum mesmo, tá? Vou te falar também, quem é competência para poder autorizar e convocar? É o presidente da República? Não, é do Congresso Nacional, não é da Câmara dos Deputados, não é do Senado, não é da Assembleia Legislativa, não é o presidente da República, é do Congresso Nacional. Importante, competência Congresso Nacional. Qual é o instrumento que é realizado para poder convocar o plebiscito ou autorizar o referendo? O instrumento legislativo, o instrumento de lei que vou realizar a autorização do referendo e a convocação do plebiscito é o decreto legislativo. Não é resolução, não é medida provisória, não é emenda constitucional, não é lei complementar, lei ordinária, é decreto legislativo, ok? Qual é o quórum? Proposta de 1/3 no mínimo dos membros. Quem executa tanto o referendo e o plebiscito é a Justiça Eleitoral, ok? Quem põe a mão na massa é a Justiça Eleitoral. Vamos de novo para poder fixar? Quem autoriza referendo? Congresso Nacional. Quem convoca plebiscito? Congresso Nacional. Qual é o instrumento? Decreto legislativo. Qual é o instrumento? Decreto legislativo. Qual é o mínimo? Proposta de 1/3 no mínimo dos membros. Esse quórum não tem na Constituição, tá, gente? Mas coloquei para a gente poder aumentar o nosso leque de conhecimento. Isso aqui está na lei específica, que trata do autoriza o referendo e convoca o plebiscito, que eu falei lá atrás. Quem que executa? A Justiça Eleitoral. Beleza? Vamos fazer questão? Vamos fazer questão? Que a nossa vida é fazer questão. Deixa eu apagar aqui o quadro. Vamos lá, gente. Força aí. Primeira questão. A democracia representativa brasileira é suavizada. Opa, beleza. Suavizada quer dizer que ela é mitigada, ela é diminuída, porque tem interferência dos instrumentos da democracia direta nela. Isso quis dizer ser suavizada. Com a presença no nosso ordenamento jurídico de mecanismos que são próprios da democracia diretas, o plebiscito e referendo. A respeito desses dois mecanismos de participação popular, assinale a alternativa correta. Letra A, vamos lá. É da competência exclusiva da Câmara dos Deputados. Não é Câmara, é quem? Congresso Nacional. Muito bem, já cortei a letra A. Letra B, o referendo é convocado com anterioridade. É antes? É prévio? Não. Quem é prévio é o plebiscito. Está fora. O plebiscito pode ter seu trâmite iniciado pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto e de plebiscito subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado. 1% do eleitorado, plebiscito, professor, não tem nada a ver. Quem convoca, quem mexe com o plebiscito é o Congresso, não tem nada a ver com o povo. Está falando de iniciativa popular, não tem nada a ver. É da competência exclusiva do Congresso Nacional convocar plebiscito. Opa, é essa. Ok? Convoca plebiscito ou autoriza referendo. O plebiscito é convocado por posterior
com posterioridade, ou seja, depois do ato legislativo. Ao contrário, plebiscito ele é chamado conclamado antes. Ok? Questão correta, letra D de Damasco. Essa foi fácil. Vamos lá para a próxima. Vamos ver se a segunda é mais difícil. Tem que ser mais difícil isso aqui, senão não tem graça. O regime democrático pode ser classificado em democracia direta, democracia representativa e democracia semidireta. Beleza, já estamos lá atrás. Como exemplo da participação popular no poder, o exercício da soberania se manifesta através do instrumento da iniciativa popular, que pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito individualmente por qualquer cidadão e do plebiscito, que consiste em consulta feita ao eleitorado para que ele delibere previamente a prática do ato por meio de voto sobre matéria acentuada relevância de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. O que está errado aí? O regime declarado pode ser classificado em democracia direta, com exemplo, a situação popular no poder, o exercício de soberania se manifesta através do Instituto da Iniciativa Popular, que pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados, projeto subscrito por qualquer cidadão. Opa! Iniciativa popular não é subscrita por qualquer cidadão, viu, gente? Eu vou falar agora aqui que a iniciativa popular ela tem todo um procedimento. Eu não falei da iniciativa popular ainda, mas a iniciativa popular tem todo um procedimento. Não é essa que é realizada por qualquer cidadão. Qualquer cidadão é ação popular, que é outra coisa. A ação popular que é remédio jurídico, ok? Beleza? Remédio constitucional. Ok? Terceira questão. Em 23 de outubro de 2005, o eleitorado brasileiro foi convocado a se manifestar sobre a manutenção ou rejeição da proibição da comercialização de armas de fogo e munição em todo o território nacional. A resposta à soberania popular é feita por meio de... Foi feita por meio de qual essa daí? Plebiscito ou referendo? Estatuto é exemplo do quê? Do referendo. Muito bem, letra A. Bacana. Deixa eu falar um pouquinho da iniciativa popular. Traduzindo, o que é iniciativa popular? Sem olhar para o slide, vem comigo. Iniciativa popular é a possibilidade do povo propor lei. Simples assim. É a possibilidade do povo, através de um quórum determinado, realizar propostas de iniciativa legislativa, ok? Propostas de lei. Ok? Então, eu tenho a iniciativa popular como o seguinte. A iniciativa popular consiste na apresentação de projetos de lei à Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e nas câmaras municipais. O que está dizendo? A iniciativa popular pode ser realizada, pode ser ofertada, pode ser exercida nas 4 esferas da federação. Nas 4 esferas da federação. Não é 4 esferas, né? Mas vamos falar dos 4 entes federativos, melhor dizendo assim. União Federal, eu posso fazer uma anistia popular lá para o Congresso? Posso. Estadual, posso fazer? Posso. Municipal, posso fazer? Posso. Do Distrito Federal, posso fazer? Posso. Beleza? E existem as regras para... Não é bagunçado, existe um procedimento. A nossa Constituição estabelece aqui o seguinte, no artigo 61, parágrafo 2º. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação aonde? Câmara dos Deputados, isso aqui é importante, você tem que grifar, tá? Iniciativa popular começa no CD. A IP, iniciativa, não confundo com inquérito policial, começa na CD, tá? Anota aí. A iniciativa popular começa na Câmara dos Deputados. A iniciativa popular começa na Câmara dos Deputados. Isso cai muito. De projeto de lei subscrito por, no mínimo, cuidado, não é máximo, grifa aí, 1% do eleitorado, 1% do eleitorado nacional, grifa aí. 1%, grifa, do eleitorado nacional, grifa. Não é 2, não é 3, não é 4, não é 10, é 20, é 1%. Muito comum colocar 10%. É 1% do eleitorado estadual, municipal, não, nacional. Distribuído esse eleitorado por pelo menos 5 estados, grifa. Pelo menos 5 estados, não é 10, 5 estados. Com não menos de 0,3%, 0,3% dos eleitores de cada um deles. Perfeito? Vamos lá. Então, eu tenho, primeiro, para onde vai? Câmara dos Deputados. Qual é o quórum? No mínimo de quantos? O mínimo de quê? Eleitores da onde? Nacional.
Eles são distribuídos pelo menos quantos estados? 5 estados. Com não menos de quantos por cento? 0,3% dos eleitores de cada um deles. Perfeito. Maravilha. Tem que decorar aqui, tá, gente? Tem que decorar mesmo essas frações. 1% do eleitorado, 0,3% do eleitorado de cada um deles estados, distribuídos em 5 estados. Beleza? E iniciativa popular tem que manjar o quórum, tá? Que mais? Iniciativa estadual, professor, não está aqui. Porque a nossa Constituição fala que iniciativa popular vai depender de cada Constituição estadual, tá? Cada Constituição estadual estabelece o quórum, a quantidade certa, o procedimento para a iniciativa popular no âmbito estadual. No âmbito municipal, professor, aí a nossa Constituição fala. A iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de pelo menos, grifa, 5% do eleitorado municipal. Tá? Detalhe que as constituições estaduais e a lei orgânica do Distrito Federal irá estabelecer as possibilidades de iniciativa popular pela Assembleia Legislativa e pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ainda sobre a iniciativa popular, eu tenho o seguinte comentário. No âmbito federal, o projeto de lei de iniciativa popular deverá circunscrever-se a um só assunto e não poderá ser rejeitado por vício de forma, ok? Isso aqui, os 2 pontos importantes. Só posso tratar de um assunto específico nesse projeto de lei, não posso ter vários assuntos. Segundo, eu não posso ter rejeição por vício de forma, que um projeto de lei pode ser rejeitado por estar viciado a forma dele, como ele foi feito, ok? Que mais? O iniciativa popular não pode ser rejeitado por isso. Cabendo à Câmara dos Deputados providenciar a correção de eventuais impropriedades da técnica legislativa ou de redação. Quem fala isso é a lei que eu falei lá atrás para vocês. Beleza, dá para fazer a questão? Vamos fazer a questãozinha sobre iniciativa. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Essa tá certa. Beleza? Continuando falando sobre instrumentos da democracia direta dentro da nossa democracia representativa, e aí forma o nosso chamado democracia participativa ou semidireta, eu tenho também 2 instrumentos que não foram incorporados para a nossa Constituição, tá? Mas existem no ordenamento americano. Professor, para que precisa saber isso lá da Constituição americana? Tem que saber pelo fato que é cobrado, normalmente você olha na prova, aparece o nominho lá, na alternativa, o RICAL e o veto popular. E às vezes já vi provas de cobrarem o que significa eles, tá? O RICAL significa o seguinte, professor, RICAL é aquele do carro, que o carro está estragado lá, aí aparece a televisão, teve um defeito de fábrica, aí a fábrica chama você para trocar, a concessionária, é isso, professor? É como se fosse mais ou menos o RICAL mesmo, nesse sentido mesmo, só que o RICAL aqui é do candidato, olha lá. Originário dos Estados Unidos, o RICAL seria um mecanismo de revogação popular do mandato eletivo em razão, por exemplo, do não cumprimento das promessas de campanha. O cara sai, olha só, imagina se nós tivéssemos o RICAL aqui no Brasil, né? Ia arrancar os carros, ia dar tudo problema, né? Ia dar tudo PT, né? Não, tudo bem, vamos lá, só dar problemas, né? Então, nesse caso, seria o caso de o candidato eleito não cumprir sua promessa de campanha, tira o cara. Seria um instrumento de veto popular. Um instrumento de controle popular. E o outro é o veto popular. Aqui é o instrumento pelo qual o povo poderia vetar projetos de lei, podendo arquivá-los, mesmo contra a vontade do parlamento. Aqui seria a possibilidade de um projeto de lei que fosse contra o total interesse daquela comunidade, eu poderia o quê? Através do instrumento do veto popular, a população vetasse esse projeto de lei. Lembro, os 2 instrumentos não estão presentes na nossa democracia, ok? Olha como já caiu. O mecanismo de participação popular que possibilita uma consulta prévia da opinião pública sobre questão política ou institucional a ser resolvida antes da elaboração da legislação a seu respeito é o RICAL. Não, isso não é o RICAL, isso é plebiscito. Ok? Plebiscito. Beleza? Maravilha.
Vamos continuar nessa epopeia, vamos falar sobre conceitos nessa parte introdutória. Conceitos. Primeiro conceito que eu trago para você, o voto. O que é o voto? Voto é um conceito simples para a nossa aula, mesmo que nos interessa, saber que o voto é o instrumento para exercer o sufrágio. O voto é o instrumento. Escrutínio é o... Olha o nome bonito, coloca o nome do seu cachorro. Escrutínio. Escrutínio é o modo, a maneira, a forma pelo qual se exercita o voto. É o procedimento, tá? Esse voto tem escrutínio secreto, ou seja, o procedimento dele é secreto, ele é aberto, como é? Beleza? Voto direto, o cidadão vota sem qualquer intermédio, exceção de indireta. No Brasil, eu tenho uma única hipótese onde o voto não vai ser direto no Brasil. É a chamada situação da dupla vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República no segundo período do mandato. O que é isso? No segundo período do mandato, se morre o presidente da República, quem assume é o vice. E o vice vai e morre também, quem assume de forma interina é o presidente da Câmara dos Deputados, de forma interina. Ok? De forma interina. O presidente da Câmara assume lá, interina, só para poder segurar o peteca. Como está no último período dos 2 últimos anos do mandato, se for nos 2 últimos anos... Vamos fazer certinho. Se for nos dois... vamos cortar aqui. O mandato do presidente tem quanto tempo? 4 anos, não é isso? Então tem aqui no meio. Nos 2 primeiros anos do mandato, se o presidente morre e o vice também morre, assume provisoriamente o presidente da Câmara e ele assume... O primeiro ato dele é convocar novas eleições, tá? E aí, no prazo de 90 dias, é feita uma nova eleição, todo mundo vota, tarará, chapa, parará, se for nos 2 primeiros períodos do mandato. Aí o cara é eleito, ele assume, só que ele vai assumir só pelo tempo que resta. Eles chamam isso de mandato tampão. Se passou os 2 anos do mandato, e esse fato de acontecer que o presidente e o vice-presidente, o cargo fique vago, nesse caso, o presidente da Câmara assume provisoriamente. Professor, se o presidente da Câmara morreu, é presidente do Senado. Se ele morrer, é presidente do Supremo. Beleza? Ele assume provisoriamente para poder convocar novas eleições. Só que nessas eleições, no segundo período do mandato do presidente da República, no caso de dupla vacância, a eleição é só no Congresso. A eleição é indoor, é indireta. Então, a nossa própria Constituição trouxe uma exceção à regra do voto direto. Okay? Que é a possibilidade do voto indireto no segundo período do mandato do presidente da República, nos casos de dupla vacância presidencial. Beleza? Maravilha! Continuando a ideia do voto secreto. O voto secreto, eu teve uma situação de... Teve um projeto de lei que ela foi julgado inconstitucional. A lei, ela tratava que quando a pessoa votasse, ela poderia imprimir um comprovante. Ela sairia da urna com um comprovante. O voto seria um comprovante por escrito, voto impresso. O Supremo, no julgamento dessa DIN, que questionava essa lei, julgou inconstitucional essa lei. Por vários motivos. Uma, ela falou... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos. Professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só. Nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né? Inteiras, e eu tenho certeza,
certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$8, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Que violaria o princípio do sigilo da votação. Aí eu tenho posicionamentos a favor e contrário. Eu falo, pô, mas professor, tem que contar as urnas certinho, eu não confio nessa urna, tem que ter o voto papel, tudo bem? Mas de outro lado, teve a situação que muitas pessoas, e nós sabemos disso, né, gente? Não somos na Inglaterra, nós estamos na Suíça, né? Que muitas pessoas vendem o seu voto ainda. Então isso é um câncer que o nosso Brasil ainda passa. Então, uma das formas que o coator, a pessoa que comprou o voto, a exigência dele vai ser o quê? O comprovante. Então, tipo, seria legalizar de vez a compra do voto por essa ótica. Entendeu? Tem duas óticas. Entendemos isso? Beleza. Maravilha. O voto também é universal, não está ligado a nenhuma condição discriminatória. Ok? Todos podem votar. Desde que tenha, por exemplo, tenha o seu alistamento eleitoral de forma correta. Tem algumas pessoas que não podem votar, tá, gente? Tem exceção à regra. Por exemplo, o estrangeiro não pode votar. Beleza? Agora vamos falar sobre isso. E periódico. O voto também é periódico porque pelos mandatos por prazos determinados. A nossa república determina isso. Que temos o quê? Mandatos eletivos temporários de pessoas no poder. Diferente da monarquia. Entendemos isso? Então, o que somado, eu tenho então que o nosso voto é voto direto, secreto, universal e periódico. 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 A pergunta é, o voto secreto, voto direto, secreto, universal e periódico, é cláusula pétrea? Claro que é, está no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3, inciso 2. Não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir. Voto direto, secreto, universal e periódico. Beleza? José Afonso fala, a obrigatoriedade é de comparecer para a votação, já que o conteúdo do voto é livre. O que eu quero dizer para você? O voto não é obrigatório. Tecnicamente falando, agora você já está dando conhecimento para você corrigir até a sua sogra, e falar para ela, sogra, o voto ele não é obrigatório. O que é obrigatório é o comparecimento às urnas, né? Mas se você ler o 14 certinho, lá fala, o alistamento e o voto são obrigatórios, entendeu? Por um erro de redação legislativa, colocaram assim. Mas na sua essência, o voto ele não é obrigatório. Tanto que você pode votar em branco, pode votar nulo. Okay? O que é obrigatório é, na verdade, o seu comparecimento às urnas. Então, eu posso dizer que a obrigatoriedade do comparecimento das urnas não é uma cláusula pétrea? Tá certo. Não é. Tá? A obrigatoriedade da votação não é cláusula pétrea. Pode ser revogado? Pode. A obrigatoriedade do voto secreto é estendida às votações ocorridas no Legislativo? Não, tá, gente? No Legislativo existem algumas votações, tá? Algumas votações que são ostensivas, tá? A pessoa lembra a votação da Dilma, do impeachment da Dilma, impeachment do Collor, são espécies de votações que são ostensivas, que o regimento da casa assim permite, ok? Vamos falar do tópico 3, vamos falar de espécies de direito político, ok? Vamos aprender isso aqui agora. Quais são as espécies do direito político? Saímos dessa parte introdutória e vamos falar já dos direitos políticos propriamente dita. Vamos embora. Olha só. As espécies de direitos políticos, de acordo com a sua finalidade, os direitos políticos podem ser classificados como direitos políticos positivos e direitos políticos negativos, tá? Direitos políticos positivos vão
possibilitar a plenitude do exercício do voto, tá? Do voto. E os negativos vão tratar de situações de cassação do mandato, ok? Perda da função pública, ok? Perda do mandato, perda ou suspensão dos direitos políticos, ok? As situações de inelegibilidade, bacana? Vamos lá. Observação 1. O exercício de direitos políticos é gratuito. A parte final do inciso tal do artigo 5º assegura a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania, ok? O 77, ok? Então, nesse caso, está falando que é gratuito, o voto é gratuito também, tá? O exercício da cidadania. Vamos ver o 3.1, vamos falar dos direitos políticos positivos. Vou ver o que eu trouxe para vocês. Olha só. Os direitos políticos positivos são aqueles consubstanciados em normas que asseguram a participação do indivíduo no processo político e nos órgãos governamentais. As formas de exercício da soberania popular são o direito de sufrágio ativo, o direito de votar, e o passivo, o direito de ser votado. A iniciativa popular, a ação popular, a organização e a participação nos partidos políticos. Tudo isso é reflexo desses direitos políticos positivos. Deixa eu falar sufrágio. Sufrágio universal. Sufrágio deriva do latim sufrágio, significa a aprovação. É o direito de votar e ser votado. A Constituição consagra como cláusula pétrea. Já falamos sobre isso, ok? Forma de sufrágio. Eu tenho duas espécies de sufrágio. Sufrágio universal e o sufrágio restrito. Sufrágio universal é caracterizado pela possibilidade de todo cidadão votar e ser votado, independentemente das distinções quanto à classe social, economia, quanto a sexo ou quanto à capacidade intelectual. Esse é o modelo adotado pela Constituição. E eu tenho sufrágio restrito, é aquele concedido a apenas indivíduos que possuam determinadas condições econômicas. É o chamado voto censitário, que não é mais adotado no Brasil, graças a Deus. Capacidade especial, geralmente de natureza intelectual, capacitário ou ainda de razão do sexo, beleza? Essas outras formas digamos, que causam até uma discriminação não são aplicadas, ok? E aí eu tenho a capacidade eleitoral ativa. Agora sim, capacidade eleitoral ativa. Aqui é a capacidade da pessoa alistar. Toda vez que eu falar de capacidade eleitoral ativa, eu estou falando de alistamento eleitoral. Dentro da matéria de direitos políticos positivos, eu tenho a capacidade eleitoral ativa. É a capacidade da pessoa alistar. A pessoa pode votar, ok? A capacidade eleitoral ativa consiste na participação do indivíduo na democracia representativa, cujo exercício se realiza por meio do voto em eleições, plebiscitos, referendos e além da iniciativa popular. Essa capacidade é adquirida com o alistamento realizado perante a Justiça Eleitoral. Beleza? Tranquilo. A questão é, quem é obrigado e quem é facultado a votar, professor? Quem é obrigado a alistar, fazer seu título de eleitor e a votar? O nosso 14 assim explica. Fala assim: o alistamento eleitoral e o voto, tá? Alistamento eleitoral e o voto. Como eu disse lá atrás, aqui deveria ser a obrigação de votar, né? Mas tudo bem. E o voto são obrigatórios para quem? Maiores de 18 anos. Facultativos. Cuidado aqui. Aqui é perigoso. Quem é facultado a votar? Se você quiser votar, você vota. Se você quiser alistar, você não vota. Se você quiser alistar, aliste-se. Se você não quiser alistar, não tem problema. Se você quiser votar, vote, ok? Os analfabetos, os maiores de 70, grifa até riscar seu caderno. O examinador adora brincar e botar 60. É maiores de 70 anos. Minha sogra não vota mais. Maiores de 16 e menores de 18. Grifa, maior de 16, não é maior de 15, maior de 16 e menor de 18. Cai muito isso daqui, viu, gente? Falou cai muito, vamos fazer exercício. A propósito do que dispõe a Constituição Federal acerca dos direitos políticos dos analfabetos. Julguem de seguir. O voto não é obrigatório para os analfabetos, tá certo? Já vou adiantar. Analfabeto vota, mas não é votado. Grifa isso. Ele vota, mas ele não pode ser votado, tá? Ele é inelegível de forma absoluta. Ele pode votar, mas não pode ser votado. Grifa isso aí já. Já pode anotar aqui embaixo. Vamos para a próxima questão. A propósito do que dispõe a Constituição Federal acerca dos direitos políticos dos analfabetos, já coloquei, já falei, né? Já tinha falado. Né? Isso, já tinha falado, só não tinha respondido. Aqui está certo, não é obrigatório o voto no analfabeto, está certo. 2. A respeito do que estabelece a Constituição Federal sobre a nacionalidade e os direitos políticos,
O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de 60. 60 ou 70? 70. Tá errado, professor? Maravilha, fique atento. Terceira questão. Polícia Federal, escrivão, caiu esse ano, 2018. Gilberto Brasileiro Nato completou 61 de idade no mês de janeiro de 2018. Nesse mesmo ato, transitou em julgado condenação criminal contra ele, tendo sido arbitrada, entre outras sanções, a pena privativa de liberdade. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. Com relação aos direitos políticos de Gilberto, em razão de sua idade, o ato de votar nas eleições de 2018 é facultativo para o Gilberto. Certo, errado? Errado, né, gente? Em razão da idade não tem nada a ver. E aqui ele tem 61. Na verdade, a não obrigatoriedade é para 70. Maiores. Se a prova fala 70 anos, está errado, viu, gente? É maior de 70. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgo o item seguinte. O analfabeto não pode realizar o alistamento eleitoral. Opa! Alistar ele pode. O que não pode, o quê? Votar. Está errada a questão, gente. Beleza? Mais uma, quinta questão. José pretendia concorrer ao cargo de vereador e foi informado de que deveria possuir direitos políticos. Por desconhecer como poderia cumprir essa exigência, solicitou a orientação de um advogado. À luz da sistemática constitucional, o advogado informou corretamente que esse requisito é cumprimento. É cumprimento apenas com o nascimento com o território brasileiro, ou seja, só para listar só quem nasce no Brasil, com a aquisição nacional brasileira, com a realização do alistamento eleitoral, opa, aí beleza. Com a impetração do mandato político, com o pagamento de taxa eleitoral, tudo errado, ok? Com a realização do alistamento eleitoral. Bacana? Vamos dar um pouquinho de profundidade, vou trazer para vocês o posicionamento do STF, tá? E uma alteração legislativa, olha lá. O artigo 91 da Lei 9504/97, introduzido pela Lei 12.034 de 2009, exigiu que no dia do pleito do título de eleitor, a pessoa tinha que apresentar o título de eleitor mais o documento com foto, ok? Mas você já sabe, se você apresentar um documento com foto, sem necessidade do título de eleitor, você consegue votar, não é isso? Isso mesmo, o Supremo derrubou essa exigência, entendeu que a dupla identificação violaria a razoabilidade e proporcionalidade. Dupla identificação, então só o documento com foto já é suficiente? Já é suficiente. Olha só como já caiu a questão. É condicional a exigência legal que, independentemente da identificação civil, condiciona o voto à apresentação pelo eleitor do título eleitor. Errado, não precisa, viu, gente? Beleza? Eu disse para vocês dos alistáveis. De outra banda, tem uma galera que são chamados inalistáveis. Até o nome é fácil. Os inalistáveis são pessoas que não podem tirar o título de eleitor. Se não pode tirar o título de eleitor, o cara não pode votar, pô. Ok? Os inalistáveis não podem ser listados como eleitores. Os estrangeiros. E durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos, ok? Militar pode votar. Conscrito é militar, mas é um militar que não vota. O conscrito, enquanto ele estiver durante o período de serviço militar obrigatório, se ele não tirou a carteira o título de eleitor, ele não pode tirar nesse período. Se ele já tem o título de eleitor, o que acontece? O título é restrito, ele é resgatado, né? Ele é pego pela serviço militar e fica guardadinho. Só vai poder ter acesso a esse título de eleitor depois que sair das fileiras militares do cunho obrigatório, ok? Olha a questão. Deixa eu voltar um pouquinho que eu pulei um comentário aqui. Os portugueses com residência permanente no Brasil, caso haja reciprocidade de Portugal em relação aos brasileiros lá residentes, são assegurados os mesmos direitos políticos inerentes ao brasileiro naturalizado, ok? Beleza? Então, o português ele pode alistar e pode votar e pode ser votado tranquilamente aqui no Brasil. Só não pode candidatar a cargos específicos de brasileiro nato. Aí, exemplo, presidente da República e vice-presidente da República. Não pode, esse é só do brasileiro nato. Beleza? Menores de 16 anos são inalistáveis? Sim, menores de 16 anos são inalistáveis. Menores de 16 anos são inalistáveis. Isso é uma pegadinha que eu coloquei. O que são alistáveis são maiores de 16 anos, ok? E menor de 18, ok? Questão. No que se refere aos direitos e garantias fundamentais, elencados na
CF, os estrangeiros residentes e não residentes no país, no Brasil, equiparam-se aos brasileiros para exercício de todos os direitos fundamentais. Aí está errado. O estrangeiro, ele não pode votar no Brasil, ok? A questão, na verdade, já estava com o gabarito. Estou dormindo aqui, está o gabarito já, ok? Segunda questão, a respeito do que estabelece... Ei, vamos, acorda aí, bora, levanta a cabeça, bora, dá um gás aí. Deu uma pescada aí, né? Vamos lá. A respeito do que estabelece... Lembra, esse momento é só transição, é só um momento, viu? É momentâneo. Essa dor é passageira, logo, logo vem a glória. Vem comigo, vem. Jesus está preparando uma coisa boa para você. Vem comigo, olha só. A respeito do que estabelece a Constituição Federal sobre a nacionalidade e os direitos políticos, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Tá certo. Beleza? Maravilha. Mais uma. Podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e os conscritos, mesmo durante o período mesmo durante o período de serviço militar obrigatório. Não, o conscrito não pode durante esse período. Bacana? A pergunta é, vou te fazer uma pergunta, vou ver se você responde. Vamos ver se você sabe. Quem é facultativo a votar no Brasil? Fala aí. Analfabeto, maior de 16, menor de 18, maior de 70. Beleza. Pessoa, um síndrome de Down, é obrigatório votar no Brasil? Na lata. É ou não é? Uma pessoa com paralisia cerebral é obrigada a votar no Brasil? É obrigada, viu, gente? É obrigada. Ok? A regra é que essa pessoa ela é obrigada. Professor, mas calma. Existe uma resolução de 2004 que estabelece assim, do TSE. A regra é que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios a todas as pessoas com portador de deficiência. Ele é obrigado a votar, alistar e votar. Essa é a regra. Essa regra se excepciona, ou seja, tem exceção, já no parágrafo único falando assim, não estará sujeita à sanção a pessoa portadora de deficiência que torne impossível demasiadamente onerosa o cumprimento das obrigações eleitorais relativas ao alistamento e exercício do voto. Então, fica difícil para levar a pessoa, ou então para todo fazer um procedimento, fica oneroso para a família, tem que levar a pessoa lá. O juiz, ele, a requerimento de cidadão nas condições do parágrafo único, ou do seu representante legal, o pai e mãe dessa criança, desse adulto síndrome, constituído, acompanhado de documentação comprobatória da deficiência, poderá expedir em favor do interessado certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado. Ou seja, primeiro ponto, é obrigatório, mas se ficar oneroso, não será punido por isso. Segundo, a família pode requerer a um juiz eleitoral que essa pessoa seja dispensada? Pode. E o que o juiz vai fazer é expedir uma certidão de prazo de validade indeterminada que essa pessoa não tem nenhuma punição se caso não comparecer à sessão eleitoral. Olha só a questão. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para analfabetos, portadores de deficiência, olha a CESP demoníaca, especiais, maior de 70 anos e para maior de 16 anos, menor de 18. E aí, gente, está errado porque portadores não são o que? Facultativos, eles são obrigatórios. Vamos no intervalinho, a gente volta agora a falar sobre capacidade eleitoral passiva, como a pessoa pode ser votada. Me dá um tempinho e a gente volta daqui. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas,
completaças no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras. Então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$8, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Clique lá.